Olá, queridos e queridas, que alegria estarmos juntos mais uma vez nessa aula de escola dominical. Para mim é uma alegria muito grande poder estudar junto com os irmãos um pouco sobre a palavra de Deus. E dentro desse tema, dessa temática que nós estamos desenvolvendo nesses domingos, Vidas que Inspiram, hoje nós vamos estudar um pouco sobre uma personagem bastante emblemática, que é Maria Madalena, essa mulher integrante fundamental e relevante da história do cristianismo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, Senhor, nesse momento, a inspiração do Teu Santo Espírito para esta aula de escola dominical, que nós saiamos edificados, louvando o Teu nome e preparados, Senhor, para uma vida de temor a Ti, de obediência à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Maria Madalena também é chamada Maria de Magdala, mas de forma bastante complexa, ela inspirou pregadores e religiosos no decorrer dos séculos. E a sua biografia, a sua história, foi construída, reconstruída e ampliada. O imaginário sobre ela inspirou cristãos e não cristãos. Poderíamos estudar sobre ela durante horas para desvendar, entre tantas histórias que a envolvem, quais, como cristãos, podemos aceitar e quais não nos convém. Esse nome Magdala, que muitos chamam Maria de Magdala, refere-se à sua provável cidade que tem esse nome Magdala. Aqui nós colocamos um mapa para que os irmãos vejam, então, está mais em negrito aí, nesse mapa, então vocês vejam que é uma cidade que ficava à beira, não é, do Mar da Galileia e próxima a Cafarnaum. E era uma cidade bastante movimentada e cresce, não é, que Maria Madalena seja Maria de Magdala, dessa cidade, então. E também aqui nós colocamos uma foto de ruínas de Magdala. Então, as ruínas de Magdala têm sido bastante exploradas por arqueólogos. Aqui veja que eles reconstituíram um piso, não é? De uma residência. E também, se os irmãos procurarem, vão encontrar imagens do tabernáculo. Então, é bastante emblemático nós imaginarmos, Maria Madalena deve ter vindo nesse tabernáculo e conseguiram a pedra onde se apoiava a Torá para a leitura, não é? Então, há toda uma pesquisa aí nas ruínas dessa cidade. E há algum tempo atrás, uma rede de televisão brasileira realizou um documentário sobre Maria Madalena e iniciou perguntando nas ruas para transeuntes quem era Maria Madalena. E a maior parte das pessoas entrevistadas responderam que ela foi uma prostituta que se arrependeu dos seus pecados. Então, esta é uma das Maria Madalenas do imaginário popular. Mas nessa aula nós queremos mostrar para nós cristãos o que nós podemos saber verdadeiramente sobre Maria Madalena. Então, nós podemos iniciar com as referências sobre ela que estão nos textos bíblicos, mais especificamente nos 4 evangelhos canônicos da Bíblia, onde ela é citada em 5 episódios diferentes. Agora, uma coisa que chama atenção
é que os evangelhos não foram os primeiros livros canônicos a serem escritos. Nós montamos aqui um quadro baseados na Bíblia de Genebra, com a cronologia dos livros do Novo Testamento. Então, vocês vejam que o primeiro foi Tiago, que foi escrito entre 42 e 62 depois de Cristo. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós grifamos aqui em vermelho, não é? São entre 60 e 70 depois de Cristo. Então, foram escritos depois. E o de João só entre 85 e 90 depois de Cristo. Mas não há uma explicação. Maria Madalena é citada nos evangelhos, mas não é citada explicitamente em nenhum outro livro do Novo Testamento. E não há uma explicação para isso. Mas nessas 5 referências, nós podemos aprender muito sobre ela. A primeira que nós selecionamos está no Evangelho de Lucas. E Maria Madalena é uma das curadas de espíritos malignos e doenças. Vamos fazer a leitura? É Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Vejam só, meus irmãos. Então, nós podemos constatar nessa passagem bíblica, primeiro, que as mulheres citadas tinham posses, eram mulheres respeitáveis, e cada uma delas foi curada por Jesus. Esses 7 demônios citados no Evangelho de Lucas, eles podem indicar uma doença, talvez uma doença grave, da qual Maria Madalena foi curada, uma vez que naqueles tempos não se diferenciava entre doenças e males espirituais, era tudo uma coisa só. Entretanto, muitas vezes, por alguns pregadores, esses 7 demônios foram identificados como 7 pecados capitais: a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria ou lascívia, a preguiça e soberba. Então, depois os irmãos vão entender por que disso de identificar os 7 demônios como 7 pecados capitais. Mas os irmãos também sabem, a gente já falou sobre isso, os irmãos devem ter lido, que o número 7 aparece muitas vezes nos textos bíblicos e ele é identificado pela gematria como a perfeição. O 7 é a soma de 3, que é a plenitude divina, a trindade, com 4, que representa a totalidade. Então, nós temos 4 evangelhos, os 4 seres viventes citados no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, por exemplo. Então, esse número 7, foi curada de 7 demônios, é bastante significativo também. Bom, então nós já sabemos que Maria Madalena, ela, com as suas posses, junto com outras mulheres, sustentava o ministério de Jesus. Sabemos também que ela foi curada por Jesus junto com cada uma dessas outras mulheres. E numa segunda passagem, são 5 que nós vamos ver, aparece no Evangelho de Mateus como uma das mulheres do Calvário. Então, eu coloquei aí essa imagem, não é? Em que nós vemos, então, a mãe de Jesus, não é? De azul, e Maria Madalena, então, de vermelho, não é? Vejam só essa imagem. Vamos fazer a leitura dessa segunda passagem, Mateus 27, 55, 56.
estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, às vezes, a gente tem impressão, não é? Que o ministério de Jesus era Jesus e os 12 discípulos. Mas, se nós prestarmos atenção nas leituras, se nós fizermos uma leitura diferente, observando tudo, não só os homens, mas também as mulheres, nós vemos que elas tiveram um papel importante, um papel relevante no ministério de Jesus. Na verdade, os 4 evangelhos citam Maria Madalena presente no Calvário e no sepultamento de Jesus. Os discípulos fugiram, porque eles temiam serem presos. Era muito mais fácil prender um homem do que uma mulher, não é? Então, eles fugiram, mas as mulheres permaneceram e testemunharam a morte e o sepultamento de Jesus. A terceira passagem, meus irmãos, está no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, quando Maria Madalena, então, observa a sepultura de Jesus. Vamos fazer a leitura? Mateus 27, do versículo 57 ao 61. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Vejam só, então, essa terceira passagem, Maria observando a sepultura de Jesus. Como quarta menção de Maria Madalena, nós vamos citar, então, os primeiros 11 versículos do capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. Maria Madalena aparece como a primeira testemunha do sepulcro vazio. Nós selecionamos essa imagem tão bonita, olha, de quando elas chegaram, não é? E nós vemos aí a Maria Madalena com o unguento que vieram para preparar o corpo, não é? Passar o unguento no corpo de Jesus. Vamos fazer essa leitura, então? Vou repetir, é Mateus 16, os 11 primeiros versículos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela,
foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Vejam só, meus irmãos, que passagem interessante, riquíssima, e a imagem, então, que nós escolhemos para ilustrar, não é? A última passagem que cita Maria Madalena, ela aparece como pessoa importante nessa passagem bíblica, e ela é conhecida como Noli Me Tangere, que é uma expressão latina, não é? É a expressão proferida por Jesus em resposta à provável reação de Maria Madalena quando reconheceu Jesus. Está registrada no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 10 a 18. Vamos ler? E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava como ele lhe dissera estas coisas. Esse termo, não é? Noli Me Tangere, na versão A Mensagem, do Eugene Peterson, fica mais evidente. Aqui eu coloquei uma imagem, não é? De Maria Madalena, quando reconheceu Jesus ressuscitado, e vejam João 20, só 2 versículos, 16 e 17, nessa versão A Mensagem, como fica mais claro. Jesus disse: Maria. Virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê esse recado: eu subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Então, muitos pintores representaram essa cena e ficou então com esse nome, Noli Me Tangere. Mas, então, meus irmãos, essas são as 5 passagens que nós, como cristãos reformados, aceitamos sobre Maria Madalena. Mas vejam o que aconteceu. A partir do 6º século, especialmente depois do sermão proferido em 21 de setembro de 591, então no final do 6º século, pelo Papa Gregório I, na Basílica de São Clemente, em Roma, Maria Madalena foi confundida com 2 outras mulheres. Primeira, a pecadora da casa de Simão, o fariseu, que está em Lucas 7, 36 a 50. Então, se vocês lembram, a primeira passagem, quando cita que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, está no comecinho de Lucas 8. E essa passagem da mulher pecadora está no finalzinho do capítulo 7.
Então, por algum motivo, não é? Esse Papa confundiu Maria Madalena com essa pecadora da casa do fariseu Simão e depois também com Maria de Betânia, que é a irmã de Marta e Lázaro. Então, isso está em João 12, 1-8. Então, a Igreja Católica Romana, não é? A Igreja Ocidental, ela aceitou essas outras identidades de Maria Madalena. Mas a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Oriental, permaneceu exclusivamente com as informações obtidas dos 4 evangelhos canônicos. Isso, então, aconteceu a partir do final do século VI na Igreja Romana. E essa confusão permaneceu oficialmente até 1961, quando a Igreja Romana, então, finalmente desfez essa confusão de identidades de Maria Madalena. Com o passar dos séculos, meus queridos, além destas 2 confusões que nós citamos, Maria Madalena também foi confundida com outras mulheres que nem sempre têm as suas identidades definidas nos evangelhos. Então, até eu coloquei aí para os irmãos lerem junto comigo, para ficar mais claro, não é? Então, tem a mulher adúltera, citada em João 8, de 1-11. Já falei essa, que já foi do Papa Gregório I, Maria, irmã de Marta e Lázaro, no episódio da unção dos pés de Jesus em Betânia. Então, veja, os evangelhos dizem que Maria Madalena foi junto com as outras mulheres para também ungir Jesus, mas para embalsamá-lo, para preparar o corpo. Então, já que ela foi ungir para preparar o corpo de Jesus, começou essa confusão com as outras mulheres que ungiram Jesus quando ele estava em vida. Então, como foi confundido com Maria, irmã de Marta e Lázaro, essa Maria também apareceu na ressurreição de Lázaro, não é? Então, eles achavam também que era Maria Madalena, que está em João 11, capítulo 11, né, em vários versículos. Depois, na casa de outro Simão, que é Simão leproso, não é? Quando a mulher ungiu a cabeça de Jesus. E por fim, que eu já citei, na casa de Simão, o fariseu, durante a unção dos pés de Jesus, que aconteceu provavelmente na cidade de Naim, que foi a última referência que aparece, onde Jesus estava no momento. Então, Maria Madalena assumiu outras identidades, não é? Em pregações, em citações, e essas confusões de identidade podem ter ocorrido pelo nome Maria, que era comum na época, e também por essa ação de ungir, não é? Também pelo local, em Betânia, em Naim, a coisa ficou confusa e as pessoas ouviam e acabavam aceitando que Maria Madalena era essas outras Marias ou essas outras mulheres citadas. Mas nós, como cristãos, nós temos que estudar e temos que saber o que nos convém aceitar, que foi Maria Madalena, e o que não nos convém aceitar, não é isso? Além disso, meus irmãos, entram nesse imaginário de Maria Madalena lendas, mitos entre o século VII e o século IX, né? Que adquiriram força e se tornaram símbolos aceitos como verdades. Criou-se uma personagem posterior à ressurreição de Cristo, que está ausente das citações do Novo Testamento canônico. Então, além do que se lê sobre Maria Madalena nos evangelhos, ocorreram as especulações relatadas e outros dados registrados em livros, em evangelhos apócrifos. Todo esse imaginário originado dos escritos e da oralidade, então vejam, nós lemos lá os evangelhos foram escritos entre 60 e 70 depois de Cristo. Até lá, eles foram passados oralmente.
depois que eles foram escritos, não é? E no decorrer dos séculos, essas outras lendas, mitos, outros livros, eles inspiraram artistas que refletiram em suas obras diferentes imagens identitárias de Maria Madalena, criadas no decorrer do tempo. Os irmãos vão receber a revista Visão, agora para o aniversário de 31 de julho, e lá vocês poderão ver outras imagens, não é? De como Maria Madalena foi retratada por pintores, escultores, não só com as 5 passagens que nós aceitamos do Evangelho, mas com outras lendas, mitos, coisas que vieram de outros escritos, não é? Então, foi inspiração para quadros, esculturas, livros, peças teatrais e filmes. Tudo isso amplia um imaginário sobre ela. Nós podemos citar o filme A Última Tentação de Cristo, de 1988, não é? Que foi dirigido por Scorsese, e o livro Código da Vinci, de 2009, de Dan Brown, que depois também se transformou em filme. Então, são Maria Madalenas do imaginário, não é? Que vem de histórias, de outras fontes que não são da Bíblia. Façamos nossas as palavras do apóstolo Paulo, meus irmãos, em 1 Coríntios 6:12. Vamos ler? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nós, cristãos, nós devemos nos informar. Nós devemos ler, estudar, conhecer. Nada precisa ser segredo para nós. Mas, como nos orienta o apóstolo Paulo, depois de tudo que nós estudarmos, nós vamos reter o que nos convém, o que nos edifica, aquilo que faz parte da vontade do nosso Deus. E nós selecionamos aqui um trecho de um decreto que foi expedido pelo Vaticano, não é? Pela Igreja Romana, em 3 de junho de 2016, não faz tanto tempo assim, por desejo expresso do Papa Francisco. Ele fala sobre Maria Madalena e é um trecho bastante edificante que nós selecionamos para ler com os irmãos. O arcebispo Arthur Roche afirma ter sido o título de Apóstola dos Apóstolos, dado efetivamente por Tomás de Aquino. Por que Apóstola dos Apóstolos, meus irmãos? Porque naquele versículo, ide e pregai, que Jesus falou, a primeira que foi e pregou, a primeira que Jesus mandou especificamente, vai e conta que eu estou vivo, que eu ressuscitei, foi Maria Madalena. Então, ela foi chamada por Tomás de Aquino como Apóstola dos Apóstolos. Vamos ler? É um trecho, não é longo e é bastante edificante para nós. Deste modo, ela torna-se, como já referimos, evangelista, ou seja, mensageira que anuncia a boa nova da ressurreição do Senhor, ou ainda, como disse Rabano Mauro e São Tomás de Aquino, apóstola dos apóstolos, pois anuncia aos apóstolos aquilo que, por seu lado, eles anunciam a todo mundo. Com razão, o doutor Angélico usa este termo aplicando a Maria Madalena. Ela é testemunha de Cristo ressuscitado e anuncia a mensagem da ressurreição do Senhor como os outros apóstolos. Por isso, é mais apropriado que a celebração litúrgica desta mulher tenha o mesmo grau de festa que as celebrações dos apóstolos no calendário romano geral, revelando a especial missão desta mulher, que é exemplo e modelo para cada mulher na igreja. Então, meus irmãos,
é essa a mensagem que nós pretendíamos mesmo deixar com cada um dos irmãos nesta manhã. Nós deixamos aqui algumas referências também que nós usamos para esta aula, dentre elas um curso que eu fiz na Universidade Lusófona sobre Maria Madalena com a professora Lídice Meyer, foi muito bom. Se os irmãos quiserem saber mais, temos o artigo então na próxima revista Visão que os irmãos vão receber. E se quiserem saber alguma coisa a mais, se tiverem alguma dúvida, também podem me escrever no meu e-mail, que eu estarei disponível e bastante feliz, bastante solícita para responder aos irmãos. Vamos fazer uma oração final e espero que os irmãos tenham apreciado, tenham gostado bastante dessa aula, que tenha sido edificante para cada um. Senhor Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, Jesus, Tu que és o Filho amado do nosso Deus, Santo Espírito Consolador, nós te agradecemos nesse momento por esta aula. Nós pedimos, Senhor, que ela se aloje no nosso coração com todas as coisas que são da Tua vontade. Que Maria Madalena seja um exemplo para nós, de cristã, de evangelista, de fiel ao teu evangelho, às tuas ordens, às tuas orientações. Pedimos, Senhor, que nos guardes de todo o mal, que nos prepare, Senhor, para viver uma vida espiritual, uma vida feliz, uma vida eterna, uma vida cheia da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.